Sejam bem-vindos ao Tema é Direito, um programa do curso de Direito do Centro Universitário Franciscano. Mande, por gentileza, suas sugestões de pauta para direito@unifra.br, que na medida do possível nós atenderemos a sua solicitação e assim temos feito com inúmeros e-mails de pessoas que nos assistem, nos aconselhando, a enfrentar tal temática, a convidar determinada pessoa, sempre obviamente relacionando o assunto aos temas jurídicos, porque este é o foco deste programa. Converso hoje com o Vitor Hugo Amaral Ferreira, professor aqui do curso de Direito. Seja bem-vindo, professor. Obrigado pelo convite, professor. É uma satisfação estar no programa. Professor, o curso hoje fecha 17, quase 18 anos de história, né? Estamos basicamente com 18 anos de história. Tu és egresso desse curso. Como é que tu vê, assim, o curso de Direito da Unifra, desde a época lá que tu era aluno aqui, agora como profissional, como professor, como uma das referências em direito do consumidor, registre-se, e ao fim e ao cabo também esse é um dos motivos pelos quais lhe convidei para vir aqui hoje. Bom, desses 18 anos eu tenho praticamente os 18 anos do curso, né? Eu entrei aqui em 99, na primeira turma do curso de Direito, né? A primeira turma de graduação em Direito, isso em agosto de 99. Fiz aí os 5 anos de graduação, colei grau no dia 5 de janeiro de 2005. Né? 15 dias depois fiz a entrevista com a irmã reitora, né? E comecei a dar aula no mês de março do mesmo ano em que me formei. Então, eu posso dizer que eu entrei na primeira turma e eu tenho exatamente o mesmo tempo do curso de Direito aqui, né? Os 5 primeiros anos na graduação, como acadêmico, e aí depois são quase 13 anos de docência. Agora, o direito em si, ele muda muito, né, dessa época que tu começasse até hoje. O grau de complexidade parece que ele vem aumentando ano após ano, e na tua área, que é a área do direito do consumidor especificamente, há que se fazer o registro também que ali o grau de complexidade sempre, né, sempre aumentando, sempre avançando. A que tu achas que isso se deve? Bom, na verdade, nós temos aí que, uma questão até que eu sempre menciono em aula com os alunos, acho que uma das teorias que explica o direito, a questão da teoria tridimensional, nós temos aí um fato, um valor e uma norma. Isso é real em todo momento, em todo instante, porque ao mesmo tempo que se ressalta um fato, que no caso do direito do consumidor, o fato é o consumo, né? Sempre existiu, nós sempre consumimos, mas na medida que essa complexidade vai se dando diante desse fato consumo, então nós vamos tendo um movimento, uma valorização desse ato, do simples comprar. Hoje nós falamos de um Código de Defesa do Consumidor que é de 1990, a sociedade de 1990 é completamente diferente da sociedade de consumo de 2017. Tá? Então outras são as normas, outras são as necessidades e a mesma questão voltada à complexidade do ensino jurídico. Em 2005 ainda, a minha monografia tratou disso. Tá? Em 2005 eu tratei o tema da monografia, lá na graduação, era a questão da qualidade do ensino jurídico. Né? Então, nós temos o Brasil, salvo engano, é o segundo país com o maior número de cursos de direito do mundo. Né? E aí nós temos que fazer uma reflexão em torno de termos vários cursos de direito, o quanto isso repercute na cidadania, prática cidadã, o que esses cursos oferecem para a sua sociedade. E mais do que isso, qual é a qualidade também desses cursos, né? Porque um dos reflexos, claro, é um fator só, mas quantos desses alunos que colam grau e não têm êxito no exame da ordem, que seria a primeira etapa, aí, a primeira colocação, o primeiro desafio no mercado, né? Então, nós temos evidentemente um contexto completamente diferente, isso no meu tempo de 2005 até agora, e o tempo parece muito mais rápido, né? Porque se tem um tempo considerável de 2005 a 2017, mas aquele aluno que entra na graduação, no seu intervalo de 5 anos, intervalo do primeiro ao último semestre, muita coisa muda. Né? Agora, independentemente da perspectiva política em que a gente situa o verbo consumir, né? Obviamente que da perspectiva capitalista, consumir é quase viver, né? As pessoas vivem do consumo.
E esse deve ser um tema assim, super interessante para trabalhar em sala de aula, porque faz parte do cotidiano das pessoas que estão ali, né? Como é que tu vê essa receptividade assim, dos alunos em relação a isso? A questão sem falar, sempre inicia o semestre, a primeira turma assim, de Direito do Consumidor. Antes de falar de Direito do Consumidor, a gente tem que falar de sociedade de consumo. Tá? E aí, bem como colocaste, a ideia é essa. Nós vivemos do consumo. Tá? O consumo movimenta o mercado, o consumo movimenta a economia, ao mesmo tempo que eu sou fornecedor, eu também sou consumidor. Porque não tem nenhum fornecedor que não seja consumidor. Todos somos consumidores, né? Então, fica muito evidente, os exemplos são diversos. A gente consegue trazer em sala de aula aquela perspectiva para o aluno que muitas questões ele mesmo já passou. Questão ligada à telefonia, uma questão ligada à instituição financeira, uma compra na internet, foi feito num site e depois o site sumiu, o produto não chegou. Então, são questões do dia a dia, né? E consumir não tem parâmetro, não tem padrão. Eu tenho pessoas que podem consumir com maior ênfase porque tem um maior poder aquisitivo, mas mesmo aquele menor poder aquisitivo que seja, é também consumidor, né? Vai consumir energia elétrica, vai consumir água, todos nós somos consumidores a todo instante. Então essa realidade fica muito tranquilo de trazer para a sala de aula, porque tem esse parâmetro, essa conotação, esse cenário de sociedade de consumo, e aí depois a gente vai trabalhando o recorte das práticas abusivas, das responsabilidades, e aí todo o cenário regulamentado pelo direito. Agora é incrível, né, o conjunto de direitos, de deveres relacionados ao sistema do consumidor, né? Eu te perguntaria assim, Vitor, na tua concepção, tu achas que esse é um sistema que ele é perfeito para a sociedade que se apresenta hoje? Ele é um sistema que ainda está em amadurecimento, nós temos muito a evoluir. Qual é a tua percepção sobre isso? Olha, tem hoje aqueles que se debruçam aí no estudo de direito do consumidor, nós temos algumas conclusões, algumas considerações sobre essa questão. Entre elas, nós temos, sem falsa modéstia, o Código de Defesa do Consumidor brasileiro é apontado como um dos melhores do mundo, como várias das nossas legislações, né? E sem falsa modéstia, o Código de Defesa do Consumidor, eu posso dizer que é o melhor Código de Defesa do Consumidor do mundo. Tá? Tanto é que os países outros que foram criando sistemas de defesa do consumidor, eles todos têm referência no Código brasileiro. Todos aqueles que já tinham um código na época do início da vigência do nosso, se adaptaram e tiveram o nosso como referência também. Tá? Agora, todo o cenário do sistema de defesa do consumidor, isso pode se falar num cenário nacional, estadual e municipal, nós temos a melhor ou entre as melhores legislações do mundo, mas nós não temos, e isso repercute em várias outras normas, vários outros sistemas de proteção, nós não temos a melhor efetividade. Né? E aí isso vem de uma série de fatores. Hoje, quando se fala em direito do consumidor, é importante trazer a vertente constitucional dele. O artigo 5º, inciso 32, menciona que é dever do Estado promover a defesa do consumidor na forma da lei. A lei que surge depois, que é o Código de Defesa do Consumidor, mas essa questão embrionária, esse sentimento constitucional, é dever do Estado e não é promover a proteção. É dever do Estado, e aí tem que ter uma interpretação literal do sentido de defesa, né? Promover a defesa do consumidor. E esse Estado, muitas vezes, é lido de forma minimizada, porque Estado ele tem um sentido no Estado legislativo, o Estado judiciário e o Estado executivo. Então, a proteção, mais do que isso, a defesa do consumidor, é um dever do Estado juiz, né? E muitas vezes nós vamos encontrar uma série de decisões que achatam o direito do consumidor, né? Nós temos súmulas, inclusive, do STJ, que são contra o sistema de defesa do consumidor, súmulas que questionam, inclusive, a própria constitucionalidade da súmula, né? Nós temos também um Estado executivo que pouco faz por uma política nacional, estadual, de defesa do consumidor. E nós temos também, no âmbito legislativo, um código que é de 1990. Ele serve muito até os nossos dias, né? Mas é um código que precisa de uma atualização. Nós temos
até 2 anos atrás, foi uma pesquisa feita inclusive por alunos nossos aqui do curso, nós tínhamos 318 projetos tramitando que tratavam de alguma vírgula, algum parágrafo, alguma situação do Código de Defesa do Consumidor. Tá? Nem todos positivos, evidentemente, mas eram questões ligadas ao direito do consumidor. Desses 318, nós temos 2 projetos de lei que criam a regulamentação para o comércio eletrônico e a proteção do consumidor superendividado. Isso tramita como um projeto de lei do Senado, uma proposta desde 2012. Tá? Então a tramitação é muito lenta e aí o Estado legislativo também deixa a desejar. Então, pontuando a resposta, o cenário desfavorece a efetividade do código, que é um bom código, é uma boa legislação. Mas tu visualiza determinados setores da comercialização em geral que necessitariam de um maior enfrentamento, de um maior esclarecimento em relação às regras de consumo? Eu vou te dar o exemplo dos contratos eletrônicos, dos contratos celebrados, por exemplo, no ambiente virtual, na internet, etc. Hoje melhorou muito, né? A atualização do código passa por isso. Né? E aí uma percepção minha, hoje no Brasil nós não temos legislação direcionada à internet. Tem alguma coisa esparsa. Tem o Marco Civil que regulamenta a internet, mas também são diretrizes gerais, não tem nada pontual ali, não tem nada específico. Né? O projeto 3514 de 2015, projeto de lei, ele trata justamente disso, e não só, claro, dentro do Código de Defesa do Consumidor, vai tratar de relações de consumo, mas é muito mais do que simplesmente uma relação de consumo. Trata de proteção de dados do consumidor. Né? Hoje, para se criar uma conta de e-mail, participar de uma rede social, todas aquelas informações que nós alimentamos ali, aquilo é mercadoria. Né? Ali o consumidor está inserido. Para onde vão esses dados, para onde vão essas informações? Né? Uma outra questão que acaba surgindo, hoje o direito do consumidor tem um diálogo muito próximo da economia. Tem uma teoria que se chama de economia compartilhada, que passa por essa questão. Hoje é um grande desafio do direito do consumidor. Tá? A ideia da economia compartilhada, quando eu falo de um aplicativo que vende um serviço que o aplicativo não vende serviço, ele oferta na sua plataforma um serviço de transporte. Ele oferta um serviço de hospedagem. E aí quem é o fornecedor daquele serviço? É o aplicativo ou é o professor Cristiano que disponibilizou um quarto da sua residência num aplicativo para alguém? Não tem um hotel ali, não tem uma empresa, não tem uma... Então é um novo cenário, tem uma diversidade de situações dentro do direito consumidor que desafiam aí. Hoje tem relação de consumo aí ou não? Volta para a questão da genérica do Código Civil, aonde está a proteção do consumidor quando ele usa o serviço do Uber. Né? Então esses são os cenários... Esse é um tema super interessante, não, Vitor, que com certeza deve estar prendendo muito a atenção do nosso telespectador. Eu vou te pedir, assim, 30 segundos de intervalo e a gente pode retomar o segundo bloco justamente daí. Pode ser? Pode ser. Então fique conosco, nós já retornamos, é super rápido. O mundo está em constante movimento. O futuro já começou. Você vai ficar parado ou vai ser a diferença? Pós-graduação do Centro Universitário Franciscano. Inscrições abertas para mestrado e doutorado em nanociências, mestrado e doutorado em ensino de ciências e matemática, mestrado em ensino de humanidades e linguagens, mestrado em ciências da saúde e da vida. Inscrições em unifra.br. Centro Universitário Franciscano, uma universidade para as suas aspirações. Retornamos com o tema É Direito de hoje. Este é um programa do curso de Direito do Centro Universitário Franciscano. Como disse, e como tenho dito sempre na abertura dos blocos, mande seu e-mail para direito@unifra.br, sugerindo convidados, sugerindo pautas específicas que, na medida do possível, nós atenderemos a sua solicitação, como temos feito, né, nos inúmeros e-mails que temos recebido. Prova disso é a presença hoje aqui do professor Vitor Hugo do Amaral Ferreira, professor expert em Direitos do Consumidor. A tua história com o direito do consumidor é uma história que remonta à graduação, Vitor? Fostes influenciado por um professor específico ou sempre te encantasse com esse tema? Não, tu sabe que a graduação
o início da faculdade, eu conto isso para os meus alunos de teoria geral do direito, né? Que pouco importa, às vezes, o porquê que nós chegamos aqui. O importante é, depois de chegar, saber o que fazer com o que nós temos, né? Eu vim muito por acaso para o direito, né? Costumo contar, inclusive, a história e assusta um pouco os alunos. Eu vim por causa de uma cartomante, porque direito não era a minha opção, né? E aí, por uma situação adversa, uma pessoa foi na cartomante e disse, ó, o Vitor vai fazer direito, né? E eu acabei fazendo direito com uma simulação para saber quantos pontos eu iria fazer naquela prova, porque o curso que eu queria não tinha na Unifra na época. E aí eu fiz, passei, liguei para casa, falei para os pais em Santiago, né? Liguei para casa e disse que tinha passado. E meu pai disse, vai lá e te matricula nessas disciplinas que são gerais de todos os cursos. Filosofia, metodologia, sociologia. Aí eu vim fazer a matrícula e não entendia, tinha 17 anos. Não entendia muito daquilo dos pré-requisitos e toda aquela função. E aí me matriculei em todas as disciplinas. Né? Sim. Comecei a fazer o direito e até o terceiro semestre não era o que eu queria, porque no primeiro semestre eu me apaixonei por filosofia, depois por sociologia no segundo, e no terceiro eu queria fazer filosofia. Né? Filosofia, sociologia e economia era o terceiro. E aí no quarto semestre, porque eu não entendia como eu ia tornar prático aquele direito, isso me incomodava, era muita informação teórica. E no quarto semestre eu participei de um projeto de extensão relacionado à criança e adolescente. E aí eu vi que tinha um estatuto da criança e adolescente que, indo até a vila, indo até o bairro, ele não era aplicado. Tinha o problema, acho que, da efetividade, que é o que me persegue. Né? Aí fiz primeira vez que eu participei desse projeto de extensão, quem coordenava era a professora Rosane Leal. Né? Me vinculei ao projeto, nunca mais fiz vestibular e nunca mais pensei em fazer nenhum outro curso. O direito consumidor veio só depois de terminada a graduação. Tá? Porque no meio do curso eu me descobri um pseudo-processualista. Né? Gostava muito de civil. A professora, que também sei que tem vínculo com o senhor, que é a professora Jânia, era minha orientadora, eu estava já no terceiro projeto de pesquisa com ela, e processo civil para mim era tudo. Tanto é que a minha primeira especialização é em processo civil. E aí, quando eu comecei a lecionar, eu trabalhava com teoria geral do direito e na supervisão de estágio, né, no núcleo de prática jurídica. E quando foi criado o convênio da Prefeitura de Santa Maria com a Unifra para a implementação do PROCON, surgiu o convite. Na época, a coordenação do curso era da professora Rosane, e a professora Rosane me fez o convite para coordenar essa parte de supervisão de estágio em direito do consumidor. Né? E aí fui me identificando com a área, fui participando dos primeiros eventos, dos maiores congressos do Brasil de direito do consumidor, né? E aí virou uma paixão. Vamos aproveitar e falar um pouquinho sobre esse serviço prestado aqui pela Unifra, né? Obviamente com o apoio do curso de Direito. Qual é a tua atividade lá no PROCON? Qual é o tipo de demanda mais comum lá? Os horários de atendimento? Queria te ouvir um pouquinho falar sobre isso, porque isso também presta um serviço importante para a comunidade, não, Vitor? O PROCON hoje, tanto no âmbito da Unifra quanto no âmbito do município, acho que é um convênio, certamente, é um convênio que tem um reflexo aí positivo, tanto para nós quanto instituição, né, para o Centro Universitário Franciscano, e também para o próprio município. É um convênio que foi celebrado em 2004, né? De lá para cá nós temos então o formato do convênio. O município permite que a Unifra participe em contrapartida dentro do espaço de atendimento em defesa do consumidor no município, transformando o PROCON num grande laboratório de ensino, pesquisa e extensão em direito do consumidor. Né? Se atende uma média de 80, atendimento presencial, né? Sem contar telefonema, e-mails, que são diversos durante o dia, mas se atende uma média de 80 pessoas dia. Né? Registre-se ali no prédio do NPJ. No prédio do Núcleo de Prática Jurídica. No antigo Hotel Glória, esquina da Rua Silva Jardim com a Rio Branco. Então tem o atendimento e, além do atendimento básico assim, ao consumidor que traz suas demandas e reclamações, tem uma diversidade de projetos que atende a comunidade, né, ligados ao direito do consumidor. Então tem atendimento específico para consumidores que a demanda seja em torno de endividamento. Né? É um projeto que
agora em 2018 vai fechar 8 anos de prática. O próprio Ministério da Justiça já apontou isso em 2011, que a primeira parceria acadêmica do país a desenvolver um projeto específico para atender consumidores superendividados foi uma parceria da Unifra e da Prefeitura. Então é um projeto reconhecido, né? Toda a demanda do PROCON, atendimento, redação de pareceres, cartório, audiências, tudo isso é feito pelos nossos acadêmicos, né? Hoje eu tenho... São 7 acadêmicos bolsistas, né, que trabalham nesse projeto, e além dos bolsistas vinculados à atividade ou de ensino, ou de pesquisa, ou de extensão, nós temos outros 28 alunos. Né. Ali no Núcleo de Práticas Jurídicas, então, o PROCON funciona em dias da semana, né? Horário comercial, basicamente. Né? Atendimento ao público, atendimento externo, ele funciona de segunda a sexta, das 8 ao meio-dia. Né? E à tarde, nas segundas e quartas. Né? Então, o horário do PROCON é um horário comercial. Agora, atendimento externo, segunda a sexta pela parte da manhã e à tarde, segunda e quarta. Agora, o consumo não controlado, como tu mesmo fizesse referência, leva ou pode levar ao superendividamento, né? Isso tem se mostrado um fenômeno bastante comum na sociedade atual. Como é que funciona, né, esse projeto lá? Do momento que a pessoa chega, se declara superendividado, o que vocês fazem? É importante que realmente quem estiver nessa situação pode procurar o serviço. Nós selecionamos, durante o semestre, nós temos datas pontuais a cada mês, que são os encontros de acolhimento, que nós chamamos. Então, aqueles consumidores que conhecem do projeto, porque viram a divulgação, ou porque foram até o PROCON e o atendente teve uma percepção que a discussão dele é problema de endividamento, ele é convidado a participar do projeto. Né? Então, no primeiro momento, é uma reunião com 50 pessoas. Essas 50 pessoas, depois elas têm um atendimento individual, que a gente chama de entrevista. Esse atendimento é feito por alunos do curso de Direito, do curso de Psicologia e do curso de Serviço Social. Tá? Então, nós levantamos uma ficha socioeconômica de cada um desses consumidores e depois disso, quando eles revelam quantos são os seus credores, eles são chamados aí via PROCON. O PROCON notifica esses credores para que compareçam a uma audiência. Né? E na audiência se tenta chegar a uma conciliação, onde nós celebramos o termo de recuperação de crédito, né? Que é o nome dado ao termo de audiência ali, que trata justamente da questão de recuperação do crédito, reparcelamento daquela dívida. E esse espírito é o mesmo que está num projeto de lei, né? E esse projeto, essa nossa prática aqui da Unifra, foi referência, inclusive, na redação do projeto de lei. Hoje nós temos o projeto 3515 de 2015, que propõe toda uma tratativa de prevenção, proteção e tratamento do consumidor superendividado. 66% das famílias brasileiras elas estão endividadas. Né? E quando se fala na proteção desse consumidor endividado, é a proteção do próprio sistema, né? Porque a cadeia é muito lógica. Se eu sou um consumidor negativado, eu não consigo ter acesso a todo o consumo. Né? Não consigo mais parcelar aqueles produtos que têm um preço maior. Se o produto sobra na prateleira, isso faz um efeito cascata na indústria que deixa de produzir, porque não está vendendo, gera demissão. Então, tratar desse endividamento do consumidor, e o termo que nós adotamos aqui é um termo que vem da Europa, o sobreendividamento, não é o sujeito endividado, é o sujeito que está super endividado. É o que nós chamamos popularmente de bola de neve. Então, essa situação hoje é uma situação de política pública, né? São vários os países, Canadá tem uma legislação extremamente avançada, França também, relacionada à questão de proteção do consumidor endividado. Nós não podemos fugir do assédio de consumo que tem, né? Nós somos todo tempo, todo instante assediados a consumir. Então tem uma problemática a ser cuidada, a ser tratada, que é daquele consumidor que se endivida, né? Em função dessa democratização, socialização do crédito. O Brasil tem 72,4% da população brasileira tem cartão de crédito.
Não precisa ser nenhum economista, né, nem especialista da área para saber que 70% da população brasileira não tem condições de ter cartão de crédito. Então, se deu um crédito sem que houvesse uma educação financeira ou mesmo uma alfabetização financeira. E hoje nós temos que pagar o preço disso, que é regulamentar o sistema, né? Regulamentar a proteção desse consumidor superendividado e responsabilizar o fornecedor que concede crédito de forma irresponsável. Quantos são os anúncios publicitários que se chamam de instituições financeiras, que chamam o consumidor, temos crédito para consumidor negativado, né? Crédito sem consulta a cadastros de crédito, né? SPC, Serasa, crédito para servidor público. Então, todas essas situações levaram ao endividamento. Então, tem que haver o projeto de lei, inclusive, proíbe essas expressões sem juro, taxa zero, sem consulta a órgãos de proteção ao crédito. Então tem toda uma política sendo criada de prevenção. São 3 etapas, né? Prevenção, proteção e tratamento. Vitor, eu queria te parabenizar pelo trabalho que tu vem realizando aqui na Unifra, né, durante todos esses anos, e dizer que as portas da TV sempre abertas a ti. Muito obrigado, Luciano, que agradeço o convite. Fique ligado nos próximos programas da TV Unifra. Agradecemos pela sua audiência e até a próxima.